Bom, nós estamos então numa série, Tudo se faz novo no cuidado pessoal, e nós vamos falar hoje sobre alma, o intelecto. Geralmente, quando a palavra de Deus fala de mente e coração, é um jeito dela falar da alma, né? Mente é tudo que eu penso e coração é tudo que eu sinto. Então, a grosso modo, isso é alma. Amém, gente? Então, a gente precisa sempre ter essa leitura da palavra de Deus, né? Vamos ver ali no Data Show. Queria mostrar um texto bíblico para vocês. Ok. Eu vou mexendo aqui, gente. Deixa eu dar um aviso enquanto isso, então. Quantos aqui estão com saudade da festa agostina? Estão com saudade da festa agostina? E se a gente pensasse em reativar a festa agostina? Você gostaria? E você estaria disposto a trabalhar na festa agostina ou você quer só se divertir? Os dois, né? Ninguém é de ferro, né? Pois é, a liderança da igreja, ela conversou essa semana e dos pontos assim que nós conversamos e chegamos a um acordo é que nós queremos esse ano ainda, dia 31 de agosto, reativar a nossa festa agostina. Quem gostou, dá um glória aí. Então tá bom. Só que assim, gente, se eu perceber que a maioria não está trabalhando, ajudando, a gente veta na hora, porque não tem condições. E a forma mais fácil da gente fazer isso funcionar é nos nossos grupos de discipulado. Então, cada grupo de discipulado vai ficar responsável por uma barraquinha. Tá certo? Lembra as barraquinhas? Vai ter barraquinha, né? E aí nós vamos, então, trabalhar desse jeito. Tem outras coisas que a gente precisa fazer. Nós precisamos de irmãos que trabalham antes, irmãos que trabalham durante e os irmãos que trabalham no pós-festa agostina, né? E aí tem que limpar tudo, né, gente? E se o irmão que fez tudo antes, que fez tudo durante, também tiver que fazer tudo depois, aí nós não vamos ser justos com os irmãos, nós vamos ser injustos. Então nós precisamos de você. Se você estiver disposto a agarrar essa ideia junto com a gente, nós vamos fazer um trabalho bonito. E tudo que nós arrecadarmos vai servir para duas coisas principais. A primeira, o nosso projeto ajuda, né? 50% de tudo que a gente arrecadar vai para o projeto ajuda da igreja, e 50% do que a gente arrecadar já vai estar nos ajudando para a nossa conferência do ano que vem. Olha só que beleza, né, gente? Amém ou não amém? Amém, né? Então vamos juntos trabalhar para que dê tudo certo nessa festa agostina, o nome de Deus seja glorificado. E tem um detalhe, ainda nem conversei com a equipe de louvor, viu, Nara? Mas é o seguinte, nós vamos fazer um festival de louvor durante a festa junina, a festa agostina. Desculpa o erro, gente. Vai ser minha primeira aqui, né? Vocês têm que dar um desconto. Um festival de louvor a Deus, gente. Amém? Então, vai ser um momento sim muito gostoso. Vai ter as brincadeiras, vai ter as barracas, vai ter o momento da gente louvar a Deus e vamos juntos fazer tudo isso para a glória de Deus. Amém? Pronto aí, meus copregadores. Tá na pasta ali, tá? Tudo se faz novo.
fiquem tranquilos. Isso aí acontece. Foi? Isso aí é do domingo passado ou retrasado. Isso. Alma ou intelecto? Abram comigo lá no Salmo 139. Isso, esse mesmo. Alma, o intelecto. Pode pôr o próximo, então, já vai ter o salmo ali para a gente. Eu peguei a tradução da Nova Bíblia Viva. Vamos ler junto, gente? O Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito. Sabe quando me sento e o quanto me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Ele conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Gente, muitas das nossas crises emocionais, muitas das nossas ansiedades, muitas das nossas lutas existenciais nascem no nosso pensamento. Está lá, ó, no que a gente pensa. E hoje nós vamos conversar sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do nosso pensamento, nosso intelecto, né? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantas pessoas leem pelo menos 5 páginas por dia? Tá pouco, né? 5 páginas por dia. Quantas pessoas leem 3 páginas por dia de um livro? Vocês estão me assustando, gente. Ô Senhor, está pior do que encomenda. 1 página por dia. Quantos irmãos leem 1 página por dia? 3 irmãos leem 1 página por dia. Quantos irmãos não leem nada assim durante a semana, gente? Meu Deus do céu. Jesus tem misericórdia. Sabe o que você está fazendo com a sua mente? É sério que eu estou falando. A gente fala no lúdico para não assustar muito, né? Mas é muito sério que eu vou falar. Olha, você está deixando os pensamentos da tua mente à vontade para você pensar em muita coisa que não deveria pensar. Você está fazendo um estrago na sua vida por não ler. Por que você não lê? A maioria das pessoas que eu pergunto isso, falam assim para mim, porque eu não gosto de ler. Ah, tá. Aí eu não gosto, eu acho que eu estou livre da tarefa de ler. Você gosta de ir no médico, meu irmão? Alguém gosta de ir no médico? Eu tenho médicos amigos, mas eu não gosto de ir lá. Por quê? Por que a gente vai no médico? Porque precisa. Eu conheço gente que não gosta de comer. É sério. Não gosta de comer. Mas ela tem que comer. Por quê, gente? Porque precisa. Tem gente que não gosta de ficar quieto, parado, tem que estar fazendo alguma coisa. Se ela para, ela se sente errada. Mas tem hora que você precisa parar. O teu corpo está pedindo para você parar. E se você não parar, vai acontecer algo muito ruim com o seu corpo. E é a mesma coisa em relação à leitura, gente. Se você não lê, olha, você é um campo, assim, cheio de atrativos
para o inimigo. É sério isso, é muito sério, né? Quer ver? Ó, deixa eu dar para você aqui 5 dicas de cuidado da mente, tá? 5 dicas de cuidado da saúde mental. É lá do centrointelecto.com que eu peguei. Tem várias dicas. Isso aqui não é, talvez, a única dica. Tem várias coisas que você pode fazer. Uma delas é meia hora diária de exercício físico. Isso é bom para a mente, sabia? Você faz exercício físico? Você não lê, você não faz exercício físico, mas você vai fazer o quê, gente? Para cuidar da sua vida, do seu corpo, do seu intelecto. Como que você vai cuidar, né? Ó, exercício físico previne enfermidades cardiovasculares, Alzheimer, e traz saúde mental para combater a depressão, ansiedade e reduz até o estresse. Precisamos também de um descanso suficiente. Dormir bem é melhor do que comer bem para a saúde. Dormir bem é melhor que comer bem. 7 horas diárias de sono são recomendadas, geralmente. Varia, né, gente? Alguns conseguem 6 horas resolver tudo. Outros precisam de 8, 9 horas de sono. Né? Cada organismo é diferente, mas se você tem dificuldade em dormir, você precisa tratar isso. Está afetando, ó, sua mente, sua capacidade mental, até mesmo, gente, assim, ó, seu trabalho fica comprometido, estudo fica comprometido, até vida com Deus fica comprometida. Tenta orar, ler a Bíblia com sono, você não consegue, né? Manter contato com família, familiares, amigos, que nós dizemos que é vida social, é bom para a mente, gente, tá? É importantíssimo. E tem esses 2 últimos pontos que eu vou me ater mais a eles hoje. Praticar meditação, olha só. Geralmente crente tem um pé atrás com esse tal negócio de meditação, porque a primeira coisa que alguns irmãos pensam é meditação transcendental das seitas e filosofias lá do Oriente, não é verdade? A gente fica pensando na meditação, e nós vamos ver a meditação cristã, a meditação bíblica, como que ela funciona, né? Então, meditação, gente, ajuda a silenciar os ruídos da nossa mente. Olha que importante. Para que esses ruídos não tragam ansiedade, depressão. Meditação é ensinar a mente a pensar. É ensinar a mente sobre o que ela deve pensar. Isso é muito importante. Você sabia que você é responsável pelo que você pensa? E o último ali, né? Aprender a falar de forma positiva, que também é muito importante. Ajuda a remodelar o cérebro. O cérebro, que o pessoal chama de plasticidade neuronal, né? Falar de forma positiva forma novos neurônios, novos circuitos neuroniais. O pensamento muda a estrutura do cérebro e a gente aprende a usar mais a imaginação. Usar a imaginação é um sinal de saúde, né? E saúde mental. A imaginação nos torna mais inteligentes. É interessante, tem um texto em Provérbios, capítulo 12, verso 18, que diz o seguinte: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédios. Quando você fala, o que você fala é a ponta de uma espada ou é um remédio para quem está ouvindo?
É uma boa coisa para a gente pensar, né, gente? Porque às vezes a gente fala, a pontinha da espada lá, ó, tá doída, né? Mas é bom a gente ouvir alguém que, quando fala, cura a nossa alma. Isso é muito bom. Então, gente, vamos ver ali o que é meditação. Pode pôr o próximo, por favor. O que é meditação? Segundo o Dr. Gonzalo Ramírez, e aqui ele vai falar sobre meditação do ponto de vista aqui do mundo, né? É uma técnica que permite conduzir a mente para um estado de calma e relaxamento. Meditar te ajuda a atingir tranquilidade e paz interior, trazendo vários benefícios para a saúde, como redução de estresse, ansiedade, insônia, além da produtividade no trabalho e nos estudos. Então, para esse mundão velho de Deus que a gente vive, meditação é isso, traz esses benefícios, e traz mesmo. Então, quando formos falar da meditação bíblica, da meditação cristã, você pode saber que essa meditação vai trazer todos esses benefícios, mas ela vai um pouquinho além, né? A meditação cristã, pode colocar ali, por favor. Ela é a antiga arte da oração contemplativa. Você já ouviu esse termo? Oração contemplativa. A oração contemplativa é uma busca de Deus no silêncio, na quietude. Vai além das palavras e vai além dos nossos pensamentos. Richard Foster, ele diz que a meditação oriental é uma tentativa para esvaziar a mente, mas a meditação cristã é uma tentativa de esvaziar a mente a fim de enchê-la. E o Thomas Merton, ele fala que a verdadeira contemplação não é um truque psicológico, mas é uma graça teológica. Olha que interessante isso, né? Então, gente, na meditação contemplativa, nós temos muitos benefícios apontados pela ciência, mas temos os benefícios que Deus também nos traz para o espírito, para a nossa alma. Por exemplo, mais fé, esperança, alegria, resiliência e principalmente comunhão com Deus. E nós vamos ver que comunhão com Deus é a parte mais alta, a recompensa mais alta que nós podemos receber. E eu gostaria de ver com você 3 textos bíblicos que vão nos orientar nessa questão da meditação cristã ou bíblica. O primeiro deles é o Salmo 42. Vamos abrir ali no Salmo 42. É um salmo muito interessante. Tem até uma música de louvor, não sei se vocês já cantaram alguma vez. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, né? Um hino maravilhoso. E o verso 11 ele diz justamente isso. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, eu tenho aprendido com alguns autores, como o Forster, o N.T. Wright, homens de Deus, escritores cristãos, muito abençoados, a olhar para alguns textos bíblicos e tentar entender o que está acontecendo ali. Nesse Salmo 42, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo uma oração contemplativa, mas principalmente uma oração meditativa. É uma oração. Os salmos são cânticos e orações. E aqui nós temos essa oração de uma alma aflita, angustiada. Se você ler todo o salmo,
você vai ver que o salmista aqui, ele tem um saudosismo muito grande do passado dele. Ele olha para o passado dele e ele lembra das coisas maravilhosas que fazia, como peregrinavam juntos para irem até o templo, louvar a Deus. E parece que o presente do salmista não tem mais isso. Alguma coisa mudou e agora ele está saudosista. Está dizendo assim, nossa, aquele tempo que era bom. Você já falou assim, gente? Aquele tempo lá atrás que era bom, hoje está tudo tão diferente, tão difícil. Eu não gosto do jeito que as coisas são hoje, eu gosto do jeito que era ontem. Talvez, alguma coisa mudou por causa da idade avançada do salmista. Talvez alguma mudança política, talvez alguma mudança social, mas o fato é que as coisas mudaram e quando ele pensa nisso, como a alma dele se abate. Mas o salmista parece que ele tem um recurso que nós também temos, mas que ele usa e nós não usamos. Ele entende que a alma, ela não deve tomar conta da vida. Os meus pensamentos, os meus sentimentos não devem guiar os meus passos. E aí ele parece que está falando, pregando para si mesmo. Alma, por que você está abatida? Por que você se perturba tanto dentro de mim, alma? Você não pode viver assim. Você não pode trazer essa realidade triste, abatida para a minha vida como um todo, alma. Não é isso que Deus deixou como herança para a minha vida. Então ele começa a falar com a sua alma. E gente, olha só, ali, bem no finalzinho, as duas últimas linhas do verso 11, quando ele fala, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Esse salmista está testemunhando para si mesmo que Deus o livrará de todos os seus medos, de todos os seus pensamentos macabros, todos os seus pensamentos terríveis, porque essa alma está pensando assim naquelas coisas, naqueles dramas que vai acontecer o pior, que você vai ter o pior fim possível, e o salmista está dizendo, espere em Deus, para de pensar desse jeito, porque eu ainda vou louvar a Deus. Ele quer dizer com isso assim, que o final dessa história, desse pensamento, alma, não é como você está me dizendo, mas eu vou louvar o meu Deus, porque o final dessa história, ela será um final cheio da presença de Deus. É isso. Você já fez isso com a sua alma alguma vez? Repreendeu a sua alma, né? Olha que interessante. É uma oração meditativa. Deixa eu compartilhar uma oração meditativa minha. Eu já fiz isso. Eu já mostrei esse texto para você. Vamos lá para o Salmo 23. Mas tem algumas coisas que a gente precisa inculcar. Sabe o que é inculcar, gente? Inculcar é como quando você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar, né, na marcha, no volante, no pisca, no espelho retrovisor e tal, mas depois que você pega a prática, você dirige sem pensar. Você automaticamente sabe o que tem que fazer, o cuidado que tem que tomar. E é assim que nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus.
até que façamos, obedeçamos tudo tão automaticamente, sem precisar pensar. Amém, gente? Olha só, o Salmo 23, versículo 1, todo mundo conhece. Tem uma história na minha vida. É a primeira oração meditativa que eu fiz. Há muito tempo atrás, eu era jovem ainda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A essa altura da nossa história, todos nós já ouvimos falar que o termo nada me faltará não é a melhor tradução, e a melhor tradução é não terei falta de coisa alguma. Amém, gente? Todo mundo já sabe disso. Quando eu estava meditando, essa meditação contemplativa, ela começa orando a palavra de Deus. Então eu comecei fazendo assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o meu pastor. E eu fiz esse silêncio, porque a próxima frase eu não conseguia orar. Sabe por quê? Porque tinha algumas coisas que eu sentia falta na minha vida. E aí, eu já sabia, né, dessa tradução, não terei falta de coisa alguma. E eu não podia orar assim. E eu precisei orar a Deus assim: Senhor, eu não deveria sentir falta de coisa alguma, mas a verdade é que eu sinto falta disso, eu sinto falta disso, eu sinto falta de ter aquilo, de ser assim, e fui colocando para Deus. Será que a palavra de Deus está errada? Quando ela diz que não terei falta de coisa alguma? A palavra de Deus não erra, né? Eu creio que a palavra de Deus, ela nunca erra. Mas nessa oração meditativa, eu pude aprender uma coisa a meu respeito. E foi a próxima frase da minha oração: Senhor, talvez eu deva pedir perdão para Ti, porque provavelmente eu não estou deixando o Senhor ser o meu pastor. E é por isso que eu estou sentindo falta de tantas coisas. Então, assim como no Salmo 42, quando eu estava orando o Salmo 23, a minha alma estava abatida, a minha alma estava perturbada, né? Mas eu esperei em Deus e eu ainda o louvei depois desse encontro. Amém, gente? Isso é uma oração meditativa, ó. Tudo a partir do que a gente pensa, né? Tem um outro texto muito importantíssimo para a nossa conversa, que está lá em Filipenses 4. Vamos abrir ali? Filipenses 4. O apóstolo Paulo está nos ensinando algo profundo. Ele está nos ensinando algo que nós devemos treinar na nossa vida. Treinar. Nos esforçar para ser sempre assim, né? Filipenses 4:8. Todos acharam? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Gente, olha que dica maravilhosa. Os versículos que vêm antes, em especial ali a partir do verso 6, Paulo está falando assim para o povo lá de Filipos: olha, todas as preocupações que vocês tiverem, onde é que está a preocupação, gente? Está na mente. Toda a nossa preocupação está aqui, ó, na nossa cabeça.
toda a preocupação de vocês, vocês têm que levar em oração a Deus. Vocês têm que suplicar a Deus. Suplicar é orar até você entender que Deus está, assim, consolando o seu coração, fortalecendo o seu coração e que Ele está tirando toda a preocupação do foco da sua vida. E Paulo fala que quando nós fazemos assim, a paz de Deus guarda o nosso pensamento. Guardar aqui é por um segurança fortemente armado. E quando tenta entrar algum pensamento na minha mente, ele não deixa se não for um pensamento de Deus. Ele não permite. Olha que bênção, que graça Deus faz na nossa vida. Mas nós temos uma responsabilidade. E Paulo fala isso, olha, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, isso, se tiver alguma virtude, é isso que deve ocupar o seu pensamento. Paulo está dizendo no que precisamos pensar. Eu diria, inclusive, que Paulo está dizendo para treinar a nossa mente para a gente pensar assim. Agora, quantas vezes os nossos pensamentos são tão diferentes? Em quantas mentiras nós pensamos? Em quantas injustiças pensamos? Mentiras que contaram para mim, injustiças que fizeram contra mim, né? Coisas sem virtude, impurezas, as tentações do pecado. Quantas coisas vêm na nossa mente. Meu irmão, minha irmã, vê se não é assim com você, ó. Acontece muito comigo. Às vezes eu estou ou meio chateado, ou meio desavisado. E aí, de repente, a minha mente começa a contar uma historinha sobre algum fato na minha vida que me marcou, me machucou, me feriu. E essa historinha, ela é muito trágica. E vai indo assim, e parece que a minha mente vai mostrando o pior quadro possível. Você já teve isso? O pior quadro possível que pode acontecer com você, em alguns momentos até a tua morte. E de repente você balança assim a cabeça, né? Parece que a gente estava num transe mental. Perceba se não é assim. E aí o que acontece? A gente fica pensando tanta coisa ruim, o sentimento vai lá para baixo. É fácil a gente pegar depressão, a gente pegar tristeza. Isso abala, abate a nossa alma. É assim com você também? Muitas vezes é assim comigo. Então, o que Paulo está nos falando aqui é muito poderoso, muito precioso. Sabe quando você sai desse transe mental de pensar coisas ruins? Isso é uma graça de Deus. Algo que o Espírito Santo faz na nossa vida. E aí, então, quando você sair, começa a treinar. Pensa em tudo aquilo que está aqui nesse versículo 8. Se tem alguma coisa verdadeira, respeitável. O que Paulo está dizendo é, muda o foco. Muda o foco do seu pensamento. E conforme você vai treinando isso, você vai sendo capacitado a fazer isso cada vez mais cedo. Essa historinha ruim que a mente conta para a gente, você não vai muito mais até o final, você começa a ir até a metade da história. Às vezes você está no início da história lá que a mente está contando, aquela desgraceira toda que você tem medo que aconteça com você, sabe? E aí você muda o foco,
você começa a pensar nessas coisas que têm sentido para quem é de Jesus. Até você vencer todos esses maus pensamentos. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante, né? É treinar todos esses pensamentos, né? O nosso pensamento, treinar a nossa mente. Pode ver, você precisou de treinamento para pensar coisa ruim? Não, né? Parece que a gente nasce assim, né, gente? Mas a gente precisa treinar a mente para pensar nas coisas boas e nas coisas de Deus. Então aqui, meus irmãos, o salmista, lá do Salmo 42, e o apóstolo Paulo, eles estão ensinando que é nossa responsabilidade escolher o que devemos pensar. É nossa responsabilidade escolher o que não pensar e o que pensar. Isso é muito importante. Tudo se faz novo quando eu ocupo os meus pensamentos com Deus. Tudo vai se fazer novo na nossa vida. Abram comigo lá em Isaías 55. Olha que bênção, gente. É um outro texto que eu estou repetindo, mas olha o poder da palavra de Deus nesse tema que nós estamos conversando hoje. Olha o verso 8. Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês.